mais uma videoaula. Nesta videoaula nós vamos tratar da demonstração de lucro ou prejuízo acumulados, conforme já tínhamos comentado na aula anterior. A demonstração de lucro ou prejuízo acumulados, ela tem uma proximidade importante com a demonstração de mutações de patrimônio líquido, em função de que ela é um elemento do patrimônio líquido, né? Então a DMPL trata de todas as contas que compõem o patrimônio líquido, e a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados trata de uma conta específica. A existência dela está decorrente da relação que existe entre CPC e Lei 6.404. Assim, de acordo com o artigo 186 da Lei 6.404, há uma exigência da elaboração, uma previsão, na verdade, da elaboração da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Demonstração essa que não é prevista no CPC 26. Por isso que nós temos que tratar elas separadas e entender que quando a empresa elabora uma, não precisa elaborar a outra, né? Então, se a empresa estiver seguindo a Lei 6.404 e elaborar a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, sendo uma empresa que não tem obrigação de elaborar a DMPL, ela pode única e exclusivamente elaborar essa demonstração. Se a empresa, ela, por alguma obrigação, ela determinada pela Lei 6.404, ou porque ela está elaborando a demonstração com base no CPC, ela elabora, então, a demonstração de mutações do patrimônio líquido. Então, a decisão vai ser de acordo com o enquadramento que a empresa tiver entre o CPC 26 e a Lei 6.404. Mas nós vamos aproveitar a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, primeiro para conhecer a sua estrutura e também para conhecer alguns aspectos de contas que estão relacionadas aos lucros ou prejuízos da empresa e que de alguma forma vão afetar tanto a DLPA como a DMPL, né? Então, é uma forma de a gente, de uma certa forma, aprofundar também o conhecimento sobre a DMPL, porque o que vai ser tratado aqui também interfere na DMPL quando a empresa deixa de elaborar a DLPA e elaborar só a demonstração de mutações do patrimônio líquido. A DMPL ela é mais abrangente, então a DLPA ela é uma parte da DMPL. Então, se a gente elabora a demonstração de mutações do patrimônio líquido, a gente pode tirar a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, única e exclusivamente separando uma coluna da DMPL com essas informações. Em relação à demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, nós temos alguns aspectos que precisam ser bem entendidos, né? A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, conforme está estabelecido no artigo 136, ela parte do saldo inicial de lucros ou prejuízos acumulados, registra todos os fatos que, de alguma forma, afetam ou que se relacionam com os lucros ou prejuízos acumulados da empresa e chega ao final, ao saldo final, seguindo a mesma linha da demonstração de mutações de patrimônio líquido em relação a todas as contas da estrutura do patrimônio líquido. Então, na elaboração da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, surgem alguns aspectos que são bem pontuais, que afetam diretamente os lucros, né? E um deles é esse que está estabelecido, disposto aí na tela, que também é dentro do artigo 186, em um de seus parágrafos, em que ele fala dos ajustes de exercícios anteriores, né? Eu tinha falado na outra aula que é um dos aspectos que a gente ia tratar agora. Então, o ajuste de exercícios anteriores, ele é um elemento que afeta os lucros ou prejuízos acumulados, porque ele decorre de um fato de um ano anterior que vai ser contabilizado neste ano. Então, quais são os principais fatos que interferem nisso, né? São as mudanças de critério contábil e a retificação de erro que se refere a exercício anterior, tá? Como é que se faz esses dois registros, né? Erro de exercício anterior, na verdade, é algo simples, né? Eu tinha que ter lançado uma receita, uma despesa no exercício anterior, não foi lançado. Eu não posso lançar, seguindo o regime de competência, nesse ano, como despesa ou receita desse ano. Então, o lançamento, na verdade, é feito esse ano, mas com reflexo no resultado do ano anterior, ou seja, como o resultado do ano anterior já está inserido na conta de lucros ou prejuízos acumulados,
esse reflexo vai aparecer através desse item que se chama ajuste de exercícios anteriores. Então, se por exemplo foi uma receita que não foi lançada, uma receita de uma venda a prazo, por exemplo, que por algum motivo não foi contabilizada, nós vamos fazer o quê? Vamos debitar lá em clientes e vamos acreditar na conta de lucros ou prejuízos acumulados. A entrada no lucros ou prejuízos acumulados como demonstração vai ser um ajuste de exercícios anteriores. A mudança de critério contábil refere àquelas mudanças que a empresa promove, mudando algum aspecto que se trata de um critério estabelecido durante a vigência normal da empresa. Então, um exemplo clássico é a questão dos estoques, né? A empresa valoriza seus estoques por um método e passa a valorizar por outro, por algum interesse. Então, ela utiliza o custo médio e, por algum interesse, ela passa a usar o PEPS, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, essa mudança de critério contábil, ela, primeiro que não pode ser feita toda hora, né? Ela é feita num momento específico em função de alguma necessidade que a empresa identifica que justifique realizar isso. Aí o que acontece? Nós vamos mudar esse critério. No momento que a gente muda esse critério, nós temos o balanço desse ano, que vai estar pelo PEPS, e o balanço do ano passado, que está pelo custo médio. Então, o que a empresa precisa fazer? Ela precisa voltar no exercício anterior e ajustar também esse critério no ano anterior, para que os balanços possam ser comparativos. Os balanços têm que ser comparativos. Então, quando ela volta no exercício anterior para ajustar, isso interfere no resultado do exercício anterior. Como a gente não pode ir lá e lançar novamente lá no exercício anterior, o que a gente faz? A gente apura a diferença que foi provocada por essa mudança e essa diferença, então, é lançada nesse exercício. E essa diferença lançada nesse exercício, ela vai provocar um efeito no estoque, um efeito em outras contas patrimoniais e no resultado. E esse resultado vem para lucros ou prejuízos acumulados. Então, quando lança em lucros ou prejuízos acumulados, na demonstração vai aparecer, então, como ajuste de exercícios anteriores. Na sequência, o CPC 23, que trata dessa questão relacionada a ajustes anteriores, ele indica que há necessidade de uma aplicação retrospectiva, né? Que foi isso que eu falei para vocês. Eu vou ao exercício anterior para corrigir, e essa correção que eu faço no exercício anterior, ela provoca efeito no exercício atual. Então, essa correção, de acordo com o CPC 23, exige que se faça um complemento na DMPL, né? E que reflete, né, em termos de resultado, na DLPA, na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, exigindo então que se acrescentem linhas, né, na demonstração para comparar a situação sem o ajuste e com o ajuste, né, com o erro, com retificação ou com a mudança do critério sendo evidenciado. Tá? Então, nesse caso, além do CPC 26 e da legislação de forma geral, a gente tem que estar atento também ao CPC 23, que trata pontualmente sobre esse aspecto. Bom, aproveitando a questão da DLPA, que trata justamente dos lucros acumulados ou dos prejuízos gerados pela empresa, nós temos uma série de reservas de lucros. E essas reservas de lucro, elas são calculadas sobre esse lucro acumulado. Então, nós vamos aproveitar agora que a gente está tratando da DLPA e entender um pouquinho, de uma forma rápida, aí, quais são as reservas que podem ser contabilizadas. Lembrando que essas reservas, elas serão contabilizadas lá na DMPL, na noção de mutação do patrimônio líquido, quando não se elaborar a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Mas elas, de qualquer forma, elas são reservas calculadas sobre o lucro. Então, ao final do exercício, de acordo com as informações que a empresa tenha, o contador ele vai apurar essas reservas com base no lucro do período. Então, quais seriam essas reservas que podem ser calculadas? A primeira é a reserva legal, que é determinada pela legislação,
que deve ser calculada por todas as SAs, né? Independente de ser capital aberto ou fechado, todas as sociedades anônimas têm que calcular a reserva legal. Ela vai ser apurada a base de 5% sobre o lucro líquido do exercício, limitando-se a 20% do capital social. Então, essa é tranquila, determinada pela legislação. A reserva estatutária é uma reserva que só existe para SA também, e só existe se tiver previsto no estatuto. Se não tiver previsto no estatuto, essa é uma reserva que não, a empresa não precisa se preocupar em calcular, porque ela só vai existir se o estatuto da empresa prevê a existência dessa reserva. Essa reserva, no estatuto, ela deve prever a finalidade, critério e os limites dela. Então, para que ela é utilizada, o critério dessa reserva de cálculo, né, como é que deve ser calculado, e os limites que devem ser considerados. Então, se tem um limite de valor, né, ou de percentual para se calcular essa reserva. Reserva para contingências. A reserva para contingências, ela decorre de perdas extraordinárias, né, futuras previstas, né? Ou seja, a reserva para contingências, ela existe em função de uma expectativa de perda que se tenha no momento futuro, tá? Decorrente de algo que não é muito concreto em termos de previsão, né? Do tipo coisas que podem acontecer em função de alguma informação que a empresa detém, do tipo inundações, secas, geadas, fenômenos climáticos assim que de alguma forma possam afetar a empresa no futuro. Se houver algum tipo de previsão sobre isso, a empresa tem a possibilidade de constituir essa previsão, que vai ser depois ratificada pela Assembleia de Acionistas ou não. Reserva de incentivos fiscais é uma reserva que antes é nova em relação às demais, né? Que decorre da presença de doações e subvenções governamentais, né? Que são elementos que antes eram tratados como ganho de capital, né, como reserva de capital, e que na legislação presente eles são tratados, então, como elementos que transitam pelo lucro, né, e que deduzem na base de cálculo de dividendos. Tá? Então, por exemplo, no caso, quando a empresa recebe isenção de impostos ou quando ela tem bens, né, tipo terrenos doados pela prefeitura, coisas desse tipo para a construção da empresa, esses valores referentes a essas doações, elas vão transitar então como reservas de lucro, como reserva de incentivos fiscais. Na sequência, nós temos a chamada reserva para expansão, né, ou retenção de lucros, que aí é uma reserva que existe em função da necessidade de manter algum lucro reservado para uma finalidade específica. A reserva de lucros a realizar, que agora depois na sequência a gente fala mais sobre ela, né, mas é uma reserva que decorre normalmente de lucros que não foram realizados, a gente já comentou sobre isso, né, ou seja, lucros que não se transformaram em dinheiro financeiramente, seguindo o regime de competência, a gente contabiliza, mas ainda não recebeu o valor do lucro, né. Então, normalmente o lucro ele vai se transformar em dividendos. Se eu tenho lucros que ainda não é dinheiro, né, que ainda não representam efetivamente o valor monetário, o ideal é que a gente não distribua esse dividendo, então a reserva de lucros a realizar é uma forma de reservar uma parte do lucro até que esse lucro se converta em valor financeiro efetivo. A reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos, né, ela é uma reserva que existe quando há uma falta de recurso financeiro. Então, a Assembleia de Acionistas ela tem a possibilidade de deixar uma parte dos lucros nessa reserva para a distribuição posterior. Tá? E nós temos o dividendo adicional proposto, que é uma parcela que excede o lucro mínimo obrigatório. Né? Então, quando a empresa ela distribui lucros pelo dividendo mínimo obrigatório e esse valor ultrapasse o mínimo, e na verdade fica em aberto, né? Fica um valor que não foi todo distribuído, esse valor ele pode ser lançado então como dividendo adicional proposto e depois distribuído na sequência.
Bom, essas reservas que são constituídas, elas são apuradas, constituídas sobre o lucro. Mas existem dessas reservas duas que podem ser revertidas, ou seja, a gente constitui ela durante o período em que ela possa existir, em função daquilo que decorre a necessidade da sua constituição, e no momento em que ela deixar de ter finalidade, então a gente pode reverter. Tá? Então, o caso que nós temos é justamente essas reservas relacionadas aos lucros a realizar e a reserva para contingência. Então, a reserva de lucros a realizar, ela vai ser constituída, então, toda vez que houver um lucro que não foi realizado, ou seja, que ele foi apurado pelo regime de competência, mas não se transformou efetivamente em recurso financeiro. Um exemplo simples é quando a gente apura o resultado e a gente tem ganho na equivalência patrimonial, esse ganho ele aumenta o nosso resultado, mas você sabe que equivalência patrimonial não é entrada efetiva de dinheiro. Na verdade, é um aumento no valor da minha participação numa outra empresa em função dos lucros que a outra empresa tem. Tá? Só que, então, esse ganho ele aumentou o resultado, mas não entrou financeiramente. Então, ele pode ser contabilizado como reserva de lucros a realizar. E no momento em que ele se realizar, ou seja, no momento em que, por exemplo, eu pegar e vender essas ações, se eu vender essas ações, esse valor vai ser realizado. Se ele for realizado, então, aí eu posso usar esse dinheiro para distribuição de dividendos. Tá? Então, esse valor seria, então, contabilizado como dividendos a pagar posteriormente. A reserva de contingência, aquela que eu falei para vocês que a gente contabiliza quando tem fatos, né, fenômenos climáticos, coisas que estão previstos para o futuro na empresa, que podem provocar perdas, né? Então a gente constitui e depois, se o fato aconteceu, a reserva vai ser revertida para compensar os prejuízos que tiveram. Se o fato não aconteceu, ela também vai ser revertida para que isso seja distribuído na forma de lucros, já que quando a gente constitui essa reserva, a gente diminui a distribuição de lucros. Então a reserva de contingência ela também é revertida em função dessa situação. Outro elemento que também é calculado sobre os lucros, que aparece na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, é os juros sobre capital próprio. Tá? O juros sobre capital próprio é uma remuneração que foi criada em 1995 para complementar os dividendos que os acionistas recebem. Então, o dividendo, além do valor de dividendos normais que o acionista tem direito, ele pode receber, a título de juros sobre capital próprio, um valor adicional, né, calculado, então, sobre o patrimônio líquido, de forma que, digamos assim, incentive mais, né, o interesse pela empresa, né, conforme está escrito aqui no slide. Para compor, né, calcular esse juros sobre capital próprio, né, deve ser excluído, então, deve ser considerado exclusivamente, né, essas contas de capital social, de reserva de capital, de reserva de lucro, de ações de tesouraria e de lucros ou prejuízos acumulados. Em relação à constituição de reserva, tem que se observar que o saldo das reservas, a gente fica falando, constitui reserva, mas tem que ter um limite, né? Senão a empresa vai chegar um momento que vai ter só reserva e não vai ter mais nada de lucros, nem não vai distribuir lucro, vai ficar só constituindo reserva. Né? Então, o saldo de reservas, com exceção da contingência, incentivos fiscais e lucros a realizar, que são aquelas que podem ser revertidas, elas não podem ultrapassar o valor do capital social. Né? Então, ou seja, se elas começarem a acumular muito valor, é necessário que vá lá e a empresa realize uma assembleia de acionistas e transfira, então, uma parte desse valor para o capital social. Por último, nós temos a questão dos dividendos. Tá? Então, quando a gente falou em lucros acumulados, a gente está falando em valores que afetaram exercícios anteriores, a gente falou em constituição de reservas, né, que são decorrentes da existência do lucro. A reserva de lucro só existe porque tem lucro, se não tiver lucro não tem reserva. Nós temos juros sobre capital próprio, que a gente falou agora, e nós temos os dividendos, que seria, então, a remuneração do acionista em função
da participação que ele tem no negócio. Tá? Então, os dividendos eles podem ser pagos em 3 possibilidades, tá? Em 3 situações, 3 bases de cálculo, digamos assim. Ou ele está estabelecido claramente no estatuto da empresa, ou ele é calculado pelo dividendo mínimo obrigatório, ou ele é estabelecido pela Assembleia de Acionistas. Tá? Mas tem que ter uma definição sobre isso. Então, quando está estabelecido no estatuto, o que vale é o que está dito no estatuto. Então, no estatuto diz que tem que distribuir 100%, é 100%, se distribuir 30% é 30%, é 75%, seja o que for, é o que está estabelecido no estatuto. Tá? Muitas empresas preferem não estabelecer no estatuto o valor de dividendo e deixar que a legislação trate desse aspecto. Tá? Então, aí nós temos o que a gente chama de dividendo mínimo obrigatório. Então, quando não está estabelecido pelo estatuto e a Assembleia de Acionistas não se manifestou, o dividendo a ser distribuído para os acionistas representa o chamado mínimo obrigatório, que é 50% do lucro líquido ajustado. Como é que se faz esse cálculo? A gente pega o lucro, diminui a parcela da reserva legal e adiciona ou soma os valores decorrentes da reserva para contingências. Então, essa reserva para contingências, que ela pode ser lançada e revertida, ela vai adicionar ou somar a essa base de cálculo do lucro líquido do exercício. Então, lucro do exercício menos reserva legal e mais ou menos reserva para contingência, nós vamos ter a base para o cálculo do dividendo mínimo obrigatório, que deverá estar sujeito, então, a um percentual de 50%. Mas esse percentual ainda tem um ajuste aqui na sequência. Por fim, então, aquilo que eu complementei, né, nós teríamos 2 situações que se referem à questão do dividendo que não foi pago, então, pela Assembleia, que não foi definido no Estatuto e que não mas existe, né, uma previsão na Assembleia de Acionistas. Se a Assembleia de Acionistas ela definir um valor dos dividendos, então não precisa ser calculado o mínimo obrigatório. Então, a Assembleia de Acionistas ela tem a possibilidade de deliberar sobre isso. E a única restrição que existe na norma é que esse valor da Assembleia de Acionistas não pode ser um percentual inferior a 25%. Tá? Então, o dividendo ele pode ser menos dos 50%, desde que não seja abaixo de 25%, que é a única restrição que existe, é a possibilidade dos acionistas, então, fazerem uma previsão, a Assembleia de Acionistas fazer uma previsão, então, do valor a ser pago, uma definição do valor a ser pago como dividendos. Por último, existe uma determinação na CPC 26, que também já era prevista na Lei 6.404, então, de se identificar na demonstração contábil o valor do dividendo por ação. Tá? Então, é feito um cálculo do valor do número de ações em relação ao montante, né, que constitui o patrimônio líquido da empresa para então definir o dividendo por ação da empresa. Essa então é a nossa aula sobre demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. O objetivo dela é principalmente de tratar dos elementos que de alguma forma decorrem do lucro ou do prejuízo existente na empresa, ou seja, as reservas, os dividendos, juros sobre capital próprio, tudo aquilo que de alguma forma é afetada direta ou indiretamente pelos lucros ou prejuízos acumulados. Seguimos em frente, mais adiante teremos uma outra videoaula aí com os exercícios que tratam desses temas da DMPL e da DLPA. Até mais, pessoal!